Olá pessoal, meu nome é John, Meu é Sassa. esse é o Grupo Mundo Espírita. Hoje queremos falar um pouco sobre alguns termos que encontramos no Espiritismo, que são prova, expiação, missão, arrependimento e reparação. Bom, vamos começar pela mais fácil de todas, a missão. A gente tem como missão sempre fazer o bem e sempre a alguém. Então, a missão ela é muito simples da gente definir. É fazer o bem para o outro. E todos nós temos um papel de missão na providência divina. Né? Todos nós temos esse papel de missão, umas missões, digamos que são menores, outras missões são mais grandiosas para a humanidade, por exemplo, outros apenas é uma missão como filho, como mãe. E às vezes estamos executando missões que nem não conhecemos, não sabemos, a gente não consegue perceber a missão que estamos executando naquele momento, mas estamos executando alguma missão. Então, sempre que a gente fizer, né, tiver a oportunidade de fazer bem ao outro, a gente está cumprindo com uma missão. Aí a gente tem as provas. As provas elas servem para depurar o espírito sempre para o futuro, né? Então, quando eu quero me depurar, me livrar de um sentimento, me livrar de uma imperfeição, eu me coloco à prova, né, para ter a certeza de que eu aprendi como lidar com aquilo e eu me melhoro. Assim como nós temos as nossas provas, vamos dizer assim, materiais, colégio, do colégio, vestibular, que a gente se coloca, são provas onde a gente quer atingir algum objetivo, quer atingir algum patamar. A gente coloca em prova o nosso conhecimento, por exemplo. Isso. Da mesma forma, o Espiritismo vem tratar esse conceito de prova, que é um espírito que está em evolução, ele ainda não progrediu todo o seu caminho, então ele continua no seu progresso e para progredir ele precisa passar por provas. Por exemplo, ele vem provar o seu controle sobre o seu orgulho, ou ele vem provar o seu controle sobre a sua vaidade. São exemplos bobinhos, mas são exemplos de gênero de provas que o espírito pode se propor a passar para se depurar, bom, eu consigo me controlar, então eu quero provar que eu consigo me controlar para eu seguir em frente e provar novas coisas, né? Além disso, temos a expiação. A expiação, ela vem quase que uma consequência dessa segunda que a gente falou, que seria a prova. Toda vez que a gente tenta executar uma prova, a gente pode executar com êxito, passar com êxito nessa prova, ou a gente falhar, ou a gente cometer uma falta. Toda vez que a gente comete uma falta, a gente gera uma consequência. Essa consequência para nós é uma expiação. É o que a gente precisa passar por conta da falta que a gente cometeu. Então, digamos que a prova ela é para nos depurar, ela é para o futuro. E a expiação ela é para nos corrigir algo que no passado a gente tenha feito. Isso, é uma consequência de uma falta cometida. Então, a expiação é para nos, vamos dizer, nos depurar, nos livrar de uma falta cometida. É somente através de expiar, somente através da expiação e da reparação, que a gente já vai falar, que a gente consegue apagar os traços dessas faltas. Além disso, temos o arrependimento, né? Que agora vamos falar já desses dois, aproveitando. O arrependimento em si é toda vez que a gente comete essa falta, a qualquer tempo a gente pode se arrepender, mas esse arrependimento que o Espiritismo vem trazer é aquele arrependimento que é o arrependimento sincero, não é aquele arrependimento que volta e meia a gente usa aqui enquanto encarnados, do tipo, desculpa aí e tal, mas vai lá e faz de novo. Não, é um arrependimento do fundo da sua alma que você realmente sente que cometeu algum erro, alguma falta e você não vai fazê-lo mais de forma alguma. E aí, através do arrependimento, vem esse desejo de reparar essa falta. Então, eu posso ter cometido uma falta com alguém, e aí eu desejo reparar essa falta com esta pessoa a quem eu cometi esse mal. Então, a minha reparação é direta, ou pode ser de uma forma indireta, algo que, por exemplo, eu cometi por orgulho, algo que eu cometi e que eu me magoei, vamos dizer, eu gostaria, ou uma missão que eu não cumpri de uma forma bem feita, enfim, tem N formas, e eu gostaria de reparar isso que eu fiz. Eu fiz errado e eu gostaria de reparar. Então, a gente tem que lembrar que a reparação, ela é, de certa forma, pedida, é um sentimento que o espírito expressa para reparar, para se livrar desse sentimento de ter feito algo ruim. Então, por exemplo, né, eu dou um tapa no John, e aí eu fico de consciência pesada e falo, nossa, não devia ter feito isso, me arrependo, peço perdão para ele, mas não é suficiente.
Ele pode me perdoar ou pode não me perdoar, mas isso não apaga os traços do que eu fiz. Para que eu me livre disso, por exemplo, eu posso falar para ele, então, a partir de hoje eu vou fazer café da manhã para você todos os dias. Né? É uma forma que eu tenho de reparar um mal que eu fiz para ele. Eu não preciso necessariamente reparar pedindo para ele me bater também. É uma das formas. Também pode ser, se eu aprender com isso e falar, bom, se ele me bater, eu nunca mais eu vou bater em mais ninguém porque eu aprendi. Mas também, ao contrário, não, eu fiz um mal para ele e eu gostaria de reparar esse mal que eu fiz para ele. E a forma que eu tenho de reparar é podendo fazer o café da manhã todos os dias para ele. Então, são exemplos bobinhos, né? Porque geralmente quando a gente fala do âmbito moral, a gente fala de algo muito maior, mas é uma forma de exemplificar o arrependimento e a reparação. E aí a expiação não tem como, a expiação ela acontece de qualquer forma indiferente da minha vontade. Né? Então, digamos que eu fiz um mal muito grande para o John, eu vou ter que expiar, né? Seja para ele, seja para mim mesma, né? Qualquer coisa que eu descumpri, que eu Tiver em falta com a lei divina, eu cometer uma falta, eu vou ter obrigatoriamente que expiar, que é sentir esse mal que eu causei em mim, sentir essa sensação, não necessariamente exatamente a mesma sensação, como a gente está falando aqui, mas é você sentir na pele o que você fez o outro sofrer. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de bater no John, o fato desse desespero que eu fiquei, nossa, eu fiz isso com ele, eu fiquei muito mal, tô aqui pensando como que eu vou fazer para reparar. Isso já não deixa de ser uma expiação, é um sofrimento que me gera por um mal, por algo que eu cometi, e isso é uma consequência de eu ter feito algo errado. Né? Então, a expiação não tem como, a gente tem que passar como consequência sempre que a gente pisar na bola com a lei divina. Então, para que a gente possa apagar, como a César falou, qualquer falta que a gente tenha cometido, a gente cria esse trilho necessário a se cumprir, que são essas 3 peças, onde a gente tem o arrependimento, que ele pode vir a qualquer tempo, eu posso me arrepender na hora que eu cometi uma falta, ou eu posso demorar muito tempo para me arrepender. Isso depende da evolução do meu espírito. A expiação também, ela pode ocorrer, então, tanto quanto encarnado ou desencarnado. Em qualquer tempo ela pode ocorrer e ela vai durar tanto quanto eu precise do tempo para me arrepender. Ou seja, vai depender única e exclusivamente dessa questão do meu arrependimento sincero. E apenas o arrependimento não basta, né? A gente muitas vezes se arrepende, mas continua esse sofrimento até a gente reparar. Então, às vezes a gente tem a possibilidade de reparar ainda nessa vida, mas às vezes a gente não tem essa oportunidade porque a gente só vai se dar conta do mal que fez no mundo dos espíritos. E aí a gente precisa de uma nova existência para reparar essa falta. Enquanto isso, essa angústia, por mais que ele tenha me perdoado, por mais que ele possa ter que eu tenha me arrependido e por mais que eu tente mudar, enquanto eu não reparar, eu não consigo apagar os traços dessa falta. E lembrando que a reparação, ela pode ser uma reparação direta, quando você faz um mal diretamente a alguém e você futuramente irá ter a oportunidade de reparar com essa pessoa aquilo que você causou. Ou ela pode ser feita a você mesmo, por exemplo, sendo orgulhoso, sendo uma pessoa com muita vaidade, sendo uma pessoa, um espírito glutão, né, que seria com relação à alimentação. Então, por exemplo, né, digamos que lá no meu gênero de provas, a gente comentou isso aqui no outro vídeo que a gente fez sobre fatalidade, sobre destino, a gente colocou no card. Vai colocar no card aqui para vocês acompanharem, daí quem quiser assistir também. Quando a gente escolhe, né, o nosso gênero de provas, a gente pode falhar, né? A gente ainda pode falhar. Então, digamos que eu tenha escolhido provar o meu orgulho e mesmo assim eu não consegui, porque eu ainda não estou dominando ele. E por eu ser orgulhosa demais, Deus permite que eu venha e quebre a cara. E aí, quando eu volto, eu vou ter que expiar, porque eu vou ter que fazer isso de novo. Lembrando que Deus permite que essa sofrimento quebre a cara, mas ele não está permitindo porque ele gosta de ver você sofrer. De maneira nenhuma. Ele fica feliz em ver a gente sofrer. Não, ele permite por
justamente ser única, soberanamente bom e justo. por ser a única forma que a gente vai aprender. Exatamente. E vai ter que ser quebrando a cara, e ele sabe disso. Não é que ele goste disso, não é que ele fique feliz, né? Mas não é que ele se compraz em ver o nosso sofrimento, muito pelo contrário, né? Deus só nos quer tudo que é o melhor, tudo que é o bom. Então, lembremos que tudo que é colocado que é feito de escolhas pelo nosso espírito, são escolhas que nós precisamos enfrentar, são provas que nós precisamos passar e sempre será para o nosso adiantamento moral, sempre. Não há nada que faça que vá contra o seu progresso ou algo que você vai voltar atrás, enfim, vai retrogradar. Não existe essa possibilidade. E aí, digamos que eu tenha vindo para provar esse orgulho, achando que eu já era capaz de dominá-lo, e aí eu quebro a cara. E aí eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Em algum momento eu vou ter que treinar de novo bastante ali para dominar esse orgulho e vou ter que me sujeitar de novo a provar novamente se eu já estou apta a dominar o meu orgulho. Então esse tempo perdido, essa encarnação, por exemplo, que eu vim sem ter condições ainda, não deixa de ser uma expiação, né? Então, assim, existe a prova. Se eu tivesse tido sucesso nisso, teria sido somente a prova. Quando eu vou fazer de novo, não deixa de ser uma prova, porque eu estou me depurando, mas também uma expiação, porque eu estou repetindo. Eu perdi um tempo ali. E isso é um sofrimento, essa perda de tempo, porque a gente quer muito esse grandioso poder de Deus, né? A gente quer muito nos aproximar de Deus, a gente quer muito ter esse progresso para chegar até Deus. Então, esse tempo perdido, né, é só a gente quem vai pagar, não deixa de ser uma expiação. Então, a expiação é uma consequência, sempre uma consequência de algo que não foi conforme a lei divina. Então, se a gente for analisar essa questão de prova e expiação, a gente poderia fazer a analogia com relação, por exemplo, a séries, né? Como se a nossa evolução fosse através de séries. Então, primeiro ponto, não tem como eu passar de uma série para outra pulando, por exemplo, eu preciso passar primeiro a primeira, depois a segunda, depois a terceira e assim sucessivamente. Então, as provas estão dentro dessas séries, vamos dizer assim. Então, cada prova que eu passo, eu consegui cumprir, eu vou para a próxima série e assim vai. Mas se a gente está lá na primeira série e quiser já tentar fazer o vestibular, muito provavelmente a gente vai quebrar a cara. A gente não vai conseguir. Né? E a gente vai perder tempo, porque a gente estudou para aquilo lá, mas a gente ainda não tinha habilidades para isso, e a gente vai perder tempo, vai ter que fazer, e isso acaba se tornando uma expiação. E toda vez que eu for mal, vamos supor, nessa prova dessa série, o que acontece? Eu vou ter que, na nossa analogia, eu vou ter que repetir de ano. E quando eu vou repetir de ano, essa é a minha expiação. É aquilo que eu preciso passar por conta da prova que eu fiz. Ah, não fiz bem, não executei bem, então todo esse repetir é a minha expiação. Aí, se eu vou encarar isso de uma forma tranquila, ou se eu vou encarar isso com uma forma brava, tipo que droga, enfim, e vou piorar ainda mais minha situação fazendo outras faltas, aí vai depender do meu livre-arbítrio. Gente, eu acho que é isso. Espero que tenha ficado claro a diferença entre missão, prova, expiação, arrependimento e reparação. Por favor, comentem aí, se caso vocês, tenha ficado alguma dúvida. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, comentem. A gente tenta exemplificar mais, se aprofundar um pouquinho mais, mas lembrando que todos esses assuntos que a gente trata aqui nesses vídeos curtos, eles estão sendo estudados de maneira mais aprofundada nas nossas lives de estudo que acontecem nas terças e nos domingos, das 8 às 9 da noite. E as nossas lives, elas são sempre sequenciais, ou seja, você consegue acompanhar todo o estudo do livro. Então, caso você queira acompanhar um determinado assunto, basta você pegar o capítulo do livro, que vai estar no nome do vídeo da live, e você vai saber daquilo que se trata a live em si. Lembrando que os nossos estudos são sempre baseados nas obras de Kardec, e a Suzana Taguchi quem faz a condução dos estudos. É isso, gente. Se você gostou, curta, compartilha, clica no sininho que fica, acho que aqui ou aqui, não sei, e colabora com a gente aí, divulgando, para que a gente leve um pouquinho mais a doutrina espírita para mais pessoas e a gente consiga atingir, pelo menos aí, um pouquinho dentro de cada um para nossa transformação moral. Muito obrigada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.